Fala galera, imaginem isso, alguns amigos aceitam participar de um jogo de quebra-cabeças na Rússia, mas descobrem que isso é tudo menos um jogo. E esse é o filme Sem Saída de 2021. Eu sou seu narrador, o EF, o escapista facilitado. Então vamos pra história. Tudo começa com Andrei, que está se preparando para mais um dia, e nisso ele começa a gravar tudo o que fazia, e durante anos ele sempre gravou suas aventuras, e dessa forma que ele ficou famoso e ganhou muito dinheiro. Mas depois de um tempo, isso começou a se tornar cansativo, pois toda a sua vida é exposta, e a cada vídeo ele precisa trazer um desafio diferente, como entrar em um hospital fantasma ou entrar em uma prisão de segurança máxima. Então daqui a pouco não teriam novidades. Andrei foi convidado com seus amigos para visitar a Rússia, onde eles participariam de um desafio que ele ainda não sabe qual é. Já avisei que vai dar merda isso. E quando ele começaria a apresentar quem iria participar, seu melhor amigo aparece, o Thomas Canela Fina nas costas. E todos gostavam do sobrenome complexo dele, e Andrei está comemorando 10 anos de canal, então precisava ser algo especial. Quando ele desliga a câmera, ele começa a aproveitar que conseguiu passagens de classe executiva e poderia descansar. E Cody, que fazia parte do seu canal, diz que conheceu um cara na Rússia que os levaria nos melhores restaurantes e baladas para conhecer tudo de bom e do melhor. Mas ele diz que queria algo a mais e diz que teria um escape room diferenciado, mas ele acha que era apenas mais um jogo normal. Mas aquele era diferente, pois você precisa ser convidado pessoalmente, e o jogo era totalmente modificado para cada pessoa que participaria. Ele abre uma live para mostrar para seus seguidores o que teria de diferente na viagem, e o público começa a aumentar quando Cody diz que o cara que os levaria é um filhinho da mamãe que só sabe gastar dinheiro. O problema é que estava ao vivo e provavelmente ele estava assistindo. Thomas pergunta como ele estava, porque ele estava fazendo isso há muitos anos e já conheceu muitos países, e Andrei diz que depois de muitos anos estava se sentindo feliz, ainda mais por ter encontrado Eren, que parecia ser a garota certa na sua vida, mas ele precisava arrumar sua agenda porque ele precisava viver um pouco fora das redes sociais, e o avião começa a pousar. E galera, com o dinheiro que ele tem e as viagens que ele faz, até eu seria a garota certa na vida dele. Chegando no aeroporto, Cody quer gravar um vídeo especial e entra na esteira de bagagens para fazer graça, mas ele não sai do outro lado e do nada ele aparece sendo carregado por 2 policiais russos, então ele vai levar uma surra de pau de sebo. Mas no mesmo momento chega Alexei, o cara que ele havia feito amizade, e os seguranças pedem desculpas porque não sabiam que eram amigos, então esse cara tem muita influência no país. Alexei diz que tinha tudo preparado para eles terem o melhor fim de semana de todos, e do lado de fora está esperando sua namorada Vitória e seus seguranças. E galera, não sei porquê, mas não acho uma boa andar com pessoas que precisam de seguranças, até porque na hora da loucuragem eles não vão te proteger. Eles são levados para um hotel 5 estrelas do país e começam a beber para comemorar a chegada, e depois vão para uma balada de alta qualidade que só os mais influentes têm acesso, e Cody começa a disputar com Sam quem pegaria mais mulheres, e Vitória pede para ele escolher quem ele queria de companhia porque ela conhecia muitas pessoas. Todos estão aproveitando na loucuragem, porque aquilo era de outro mundo. E Andrei abre uma live para falar como seria esse desafio, e Alexei diz que se surpreenderiam, e do nada aparece 2 gêmeas que eram fãs do canal. O problema é que ao mesmo tempo chegam 2 carecas dando em cima da Eren e da Sam, mas ele não presta atenção. Quando ele percebe, ele vai para cima dos carecas, mas eles estão muito nervosos, e para piorar, eles sacam as armas quando reconhecem Alexei. E tudo parecia que ia dar ruim, mas seus seguranças aparecem na hora e por pouco eles virariam bonecos. E é por isso que eu falo para não confiar em carecas, porque o homem que já perdeu o cabelo não tem mais nada a perder, ainda mais se for na Rússia. E voltando para casa, Andrei diz que ficou feliz de nada de ruim acontecer, mas ele pergunta se conseguiram gravar o que aconteceu. E geral fica bolado.
Todos vão dormir e Andrei começa a pensar na vida porque ele estava colocando as pessoas que mais ama em lugares perigosos para poder gravar seus vídeos. E a todo momento ele fica pensando na Eren e queria fazer algo diferente, e no dia seguinte todos já estão melhor e Code aproveitou a noite com a jovem diferenciada. E de manhã teria um carro esperando para levar até o grande desafio. Eles pegam um carro, mas Eren quer conhecer um pouco da cidade, já que eles iriam embora no dia seguinte. E claramente o motorista não está confortável e diz que os buscaria à noite na praça e entrega um pouco de dinheiro russo, pois o dólar não é aceito. E os dois começam a aproveitar a cidade, passando pelos pontos turísticos, e Eren está feliz por ele ter tempo a sós, mas sabemos que nem tudo é tão fácil assim, porque eles pedem a conta do restaurante e entregam o dinheiro que receberam do motorista. E no meio havia um papel com alguns números, mas o garçom diz que Alexei já havia pago a conta deles e eles ficam assustados porque estão sendo observados esse tempo todo. E como Andrei é meio burro, ele quer fazer uma live no lugar e chama os russos de carecas malucos e geral começa a olhar com raiva. E antes de irem para o desafio, Alexei diz que esse escape room foi muito bom para sua vida, mas só pode participar uma vez e sua vida mudaria para sempre. E como eles são meio lerdos, não percebem nada de errado e são levados até um galpão abandonado no fim da cidade. E galera, nesse momento eu já estaria vendo o teto preto, porque se isso acontece no Brasil, é conhecido como caixão fechado, e é por isso que os gringos sempre se ferram achando que é uma aventura. Alexei pede o celular emprestado, pois tudo seria transmitido aos seguidores, e seria uma live exclusiva, e alguns caras aparecem explicando que o local é uma antiga prisão soviética, onde as pessoas passavam pelas piores situações, e eles teriam uma hora para sobreviver ou seriam executados, e colocam um saco na cabeça deles, e é nesse momento que o Capitão Nascimento aparece com um cabo de vassoura. Isso não é ideia não, ué. Andrei acorda em uma cela com vários sapatos e um boneco, mas tudo estava trancado e seus amigos estão presos em várias armadilhas diferenciadas, então ele precisa seguir o script e havia um X na barriga do boneco, e ele começa a cortar para pegar uma chave e tudo estava sendo transmitido, mas para ele é apenas um jogo, e aquilo era cenografia, e com a chave ele vê que cada amigo precisaria sobreviver a um puzzle. Thomas está preso pelas pernas e braços, e o primeiro puzzle seria organizar as engrenagens para ele ser solto. O problema é que ele começa a ficar nervoso e as engrenagens estão cada vez mais rápidas, e enquanto Thomas está sendo esticado, Code está sendo fechado em um caixão cheio de espinhos, e por pouco eles conseguem, mas faltavam apenas 30 minutos. Sam está preso em uma cadeira elétrica da época, e eles precisam arrumar uma chave da cela, e no próximo puzzle eles precisam passar pelo jogo das paredes e precisam passar uma peça sem encostar na parede ou ela levaria um choque de leve. O problema é que Code quer tentar, mas o cara tem Parkinson. E na boa, eu só acho que eles não estão levando esse jogo a sério, não é possível. Andrei estava com raiva pois não imaginava que esse jogo poderia machucar, e ele pede para Code pedir para parar o jogo, mas ele diz que não conhecia muito bem Alexei e foi apenas um rolê pela Europa, então ele meteu todos os amigos em um jogo macabro que todos podem acabar dando uma falecida de leve, e agora eles precisam tirar Eren da cela que estava se enchendo de água. Eles encontram alguns garrafões de água e como Thomas é o nerd do time, ele sabe fazer os cálculos para dividir a porcentagem de água para cada galão, e eles precisam encher um reservatório que daria acesso à cela da Eren, e tudo estava dando certo. O problema é que o tanque que ela estava presa não estava abrindo, pois a porta estava enferrujada pela água, e Andrei pega uma das engrenagens e consegue abrir, e por pouco ela não entra na estatística, e eles não poderiam avançar sem ela, porque ela estava carregando a chave do próximo acesso. Eles chegam no próximo nível, mas a porta se fecha, e é aí que tudo pode ficar pior, pois o cronômetro zerou e deveria ter alguém esperando do outro lado, mas estava tudo quebrado e cheio de melado no chão, e todos começam a brigar porque essa noite não tem como piorar.
O problema é que quando a vida quer nos ferrar, ela faz de forma profissional. E do lado de fora está cheio de caras armados e é o mesmo careca que estava na festa. Aquele motorista que os levou pela cidade estava trabalhando com eles, e agora eles foram pegos por alguns caras nervosos e aparece o chefão com uma cicatriz no rosto e diz que agora eles teriam que pagar pelo que fizeram no país. E no medo, ele deixa o melado escorrer e percebe que ainda estava sendo transmitido para seus seguidores, e todos acham que fazia parte do show. Ele é colocado em uma cela e Eren passaria por alguns experimentos nervosos, então ele precisa arrumar um jeito de fugir dali e consegue entrar na tubulação de ar e encontra a cela do Cold, e ele estava preso com 2 carecas que não estão para brincadeira, e o chefão pega uma serra mármore e passa no braço dele para ele nunca mais fazer amizade com Alexei. O problema é que Andrei faz barulho e agora ele precisa sair dali antes que tudo fique pior, e a última vez que vi algo tão tenso assim foi jogando Outlast. Andrei encontra uma saída, mas na porta tem um código, e ele lembra do código que estava com dinheiro e era a senha, e do lado de fora, o motorista aparece e diz que estava tentando ajudar desde o começo, mas eles estavam sendo vigiados, e ele diz para se esconder que os carecas estão chegando. O problema é que Andrei é burro e deixou o papel no chão, então o motorista que tentou ajudar foi levado. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. E é por isso que não se deve ajudar desconhecidos. Ele tem a oportunidade de ir embora, mas começa a lembrar da Eren e decide voltar. Gado demais! E voltando, ele consegue resgatar o Thomas e pede desculpas por ter o colocado nessa situação. E para ter um amigo assim, é melhor virar um monge. Mas quando eles seriam pegos, Thomas encontra uma passagem pelo esgoto do galpão e conseguem chegar do outro lado, onde estavam as celas. Andando pelo local, está muito calmo, e um careca parece nervoso atirando e vai pra cima do Thomas, que cai em um poço de elevador. E agora ele não tem mais o que fazer, mas ele deixou a arma caída no chão, com algumas munições. E agora veio o plot twist que ninguém liga, pois Alexei na verdade estava trabalhando com eles, então desde o começo foi tudo uma armadilha, e o motorista que tentou os ajudar desde o começo ainda se ferrou por ele ter deixado cair o papel no chão. Andrei encontra a cela onde Eren estava, e ela estava sendo levada para outro lugar, e quando ele chega, o cara da cicatriz estava fazendo uma tatuagem no rosto dela, e diz para ele baixar a arma, ou seria pior. O problema é que ele não percebeu que a arma estava sem munição desde o começo e era apenas o cartucho vazio, mas em cima da mesa tem algumas balas e Eren dá uma cabeçada nele para ele conseguir recarregar e atirar, e ele realmente consegue, mas acerta a bala no ombro do cara e na raiva ele falece Eren, e como não tem o que fazer, ele se esconde no armário. O Mario vai atrás dele, mas agora ele chegou no seu limite e não tem mais nada a perder. E encontra uma tubulação e por acaso Alexei está do outro lado esperando e ele não quer saber e vai pra cima. E ele tenta dizer que foi tudo encenação e eles estão vivos. O problema é que ele o transforma em boneco e as luzes acendem porque seus amigos realmente estão vivos. E aquilo era apenas um jogo, traduzindo, ele acabou com a própria fama e vai ser preso na Rússia. Eita porra. E esse foi o filme #Sem Saída. E galera, se alguém me leve um jogo desse, acho que faria até pior, porque quando ativa o instinto canela fina de sobrevivência não tem pra ninguém. E se curtiu, deixa o like e se inscreve, porque agora somos 200 mil e precisamos colocar mais 300 mil dentro da casa. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk